Olá, minhas amigas e meus amigos, aqui é Rodrigo Oliveira e esse é o podcast COSEMES Debate, o programa que mantém o gestor municipal de saúde atualizado nos principais temas da política de saúde no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Nosso entrevistado hoje é Antônio Júlio Dias, advogado sanitarista, assessor jurídico do COSEMES. Ele tem especialização em direito sanitário pela Fiocruz e coordenou as assessorias jurídicas da Fundação Municipal de Saúde de Angra dos Reis e de Niterói. Júlio, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Olá, Rodrigo, bom dia. Eu que agradeço aí o convite, a oportunidade. O nosso tema é a nova lei de licitações e seus impactos na gestão municipal de saúde. Sua vida profissional e política está intimamente ligada com a construção do SUS no Brasil e no Rio de Janeiro. Conta um pouquinho para a gente a sua trajetória, meu amigo. Isso. Eu comecei, na verdade, em 2005, na Secretaria de Estado, né, na Secretaria Estadual de Saúde, na época que quem figurava como o gestor, né, era o Dr. Gilson Cantarino, e por lá eu permaneci desde 2005 até finalzinho de 2007. No início de 2008, eu recebo um convite para fazer parte da equipe jurídica da Fundação Municipal de Saúde de Niterói. E quando eu ingresso nessa equipe, eu já chego atuando como chefe do departamento contencioso, né, das ações justamente ligadas à judicialização da saúde. Fiquei um período, alguns anos, exercendo essa função. Logo na seguida, passei para a função também de chefia do departamento de direito administrativo, onde nós tratamos das questões licitatórias, pareceres, né, contratuais, convênios. E na sequência, então, eu fico até meados de 2015, e aí também um outro convite do nosso amigo aqui, que nós estamos batendo papo, para estar contribuindo também com a equipe lá da Fundação de Saúde de Angra dos Reis, a denominada época FUSAR. E aí eu permaneço também até isso em 2017, junto à Procuradoria-Geral lá do município, figurando na questão de saúde também. E aí, logo após esse período, eu retorno para a Fundação de Niterói, e aí eu já vou para o Departamento de Controle, Auditoria e Avaliação. E aí eu permaneço nesse departamento até 2020, onde eu passo a exercer a função de superintendente da Superintendência de Ações Jurídicas da Fundação. E, na sequência, iníciozinho agora de 2023, eu deixo a superintendência jurídica e retorno para o Departamento de Controle, Auditoria e Avaliação, permanecendo até o momento, sendo que no COSEMES eu recebo um convite em paralelo, voltando aí, retroagindo um pouco no passado, isso em 2011, e permaneço até hoje, e juntamente também nós fazemos parte do grupo de direito sanitário do CONASEMES, que também, desde esse período, né, então a gente já tem uma estrada aí, não longa, mas uma estrada que nós percorremos aí desde 2005. Não só longa, como grande do ponto de vista dos feitos e das responsabilidades que se assumiu, meu amigo. Vamos para o nosso tema. Um dos principais desafios das gestões municipais é organizar o processo de compras públicas na área da saúde, seja pela complexidade e diversidade dos itens, seja também pelo tempo consumido nos processos de compra. Nesse tema, uma das questões centrais é a própria lei de licitações, né, que regulamenta as licitações. Recentemente, o Congresso Nacional aprovou uma nova lei, substituindo a 8666, famosíssima 8666, que é uma lei de 1993, pela lei número 14.133 de 2021. Vamos começar falando um pouco, e aí tem uma pergunta, se já está valendo, se não está, e eu queria que você começasse abordando justamente se tem e como é que está o dispositivo de transição dessa nova lei. Afinal de contas, a lei está valendo ou ainda está valendo a 866, ou é mais ou menos as duas coisas ao mesmo tempo? Rodrigo, a 866 ainda está valendo aí até o final desse ano, até 30 de dezembro ainda trabalhamos com a 866, e a partir de 1º de janeiro já ingressamos a trabalhar já com a 14.133, a nova lei.
sendo que já me perguntaram por diversas vezes, Júlio, mas será que vai sair alguma portaria do Ministério prorrogando, algum decreto-lei nesse sentido? Olha, pelo que eu tenho conversado aí com os colegas, né, a nível nacional, acreditamos todos, assim, passivos, que dessa vez não tem realmente prorrogação. Até porque já teve uma prorrogação, né? Isso, perfeito. Para você ter uma ideia, a lei de 21, ela já teria que ter, em 1º de abril, ter sido implementada, já teve essa prorrogação, que a vacância dela pegou aí uns 2 anos, né? Então, dessa vez, realmente, vai ingressar a nova lei, realmente, do ponto de vista técnico, não teria o porquê de realizar aí uma nova prorrogação da lei, né? Ótimo. Vamos. Essa pergunta agora tem 2 partes. Eu primeiro queria que você desse um panorama dessa nova lei, pegando principalmente as principais mudanças e inovações da lei. Segundo, que você abordasse um pouquinho para a gente como essas mudanças impactam na gestão de saúde dos municípios. Tá ótimo. O que a nova lei traz para a gente aí das principais, os aspectos, né, principais que eu acho que lidam, eu gosto de falar muito da prática do dia a dia do gestor, né? Eu acho que é interessante a questão literal, conceitual, doutrinária, mas eu acho que o gestor mesmo, o que ele sente na pele do dia a dia, que eu acho é o que vale para ele estar colocando na sua prática, né? No que ele vem lidando, até porque ele é a ponta ali da referência, está lidando diretamente com a população. Então, assim, um aspecto que eu acho bem importante que essa lei inova é a questão da duração dos contratos. Ou seja, hoje, a 866, através lá do artigo 57, você só pode renovar um contrato realizado com qualquer prestador, no máximo aí 60 meses, caso. Claro, tem a exceção que você pode renovar, né, por um caráter excepcional, desde que justificado, por mais período aí de 12 meses. Mas a lei, em regra, são 60 meses. A nova lei, o que ela traz lá no seu artigo 107? Ela duplica essa duração do contrato. De 60 meses, né, 5 anos, ela passa para a questão decenal, ou seja, de 5 ela vai para 10. E mais outra inovação também, que é, assim, do ponto de vista da prática do gestor, na questão, principalmente daquela correria, o contrato está vencendo, vamos renovar o contrato. A 866, ela até numa questão doutrinária, ela limitava que os contratos teriam o prazo de 12 meses. E a nova lei, ela quebra esse paradigma. Hoje você pode ter, hoje não, né, a partir de janeiro de 24, você pode ter um contrato de 12 meses, você pode ter um de 24 meses, você pode ter um contrato de 36, até mesmo de 60 meses, desde que você tenha essa previsão da vigência vinculada à questão da dotação orçamentária, né? Deixa eu te interromper um pouquinho. Isso pode ajudar, por exemplo, em contratos de prestação de serviços que tem no seu componente de precificação um investimento inicial, possibilitando, Perfeito. inclusive, uma redução de valor a partir da garantia do contrato, não por 12 meses, mas por período maior. Com isso, eu diluo o investimento inicial desse primeiro momento, por exemplo, né, seria um elemento importante. Óbvio que ele pode ser rescindido em qualquer momento, comunicando a parte com antecedência, mas isso ajuda no sentido da precificação, né? Pode passar para o próximo. O raciocínio é esse mesmo, e isso ajuda até na questão da negociação, né? Que é uma novidade também, que é uma novidade que a lei traz, que também é o chamado do diálogo competitivo, né? Que é uma principal inovação que a lei traz. Durante o próprio pregão. Na verdade, o diálogo competitivo, ele é uma modalidade, né? Ele entra na sede de modalidade. Seria mais uma modalidade de compra. Mais uma modalidade, exatamente. Então, assim, ele fica uma modalidade à parte e que se enquadra nessas situações. Ao aspecto técnico, né, legal, é uma baita, assim, uma grande inovação, né, que a gente está trazendo, uma inovação, uma modernização que está se adequando realmente
ao que a sociedade ela é mutável, né? Ela vai se adequando à Claro. realidade do passar do tempo. E essa lei já traz isso, essa questão da modernização e está se adequando à realidade atual, né? Uma também, isso ela traz também, que aí é uma estrutura procedimental que a lei traz também, é a questão do marketplace. Ela traz hoje que você, por exemplo, você pode fazer uma cotação não é que um merchan, né? Mas você pode fazer a cotação com o Mercado Livre da vida, com essas Você pode modalidades usar mesmo de internet. plataformas como, por exemplo, o ApuraSUS do Ministério da Saúde para ajudar a compor as cotações e o preço médio, é isso? Perfeito. Exatamente. A Uma lei importante anterior não inovação. permitia isso, né? A lei já traz isso lá na sua estrutura Reduzindo uma outra procedimental. dificuldade do gestor, que é conseguir que o Perfeito, mercado isso vai dê ajudar a e muito, precificação. né? Isso vai ajudar e muito. E outra inovação também que ela traz é o fim do convite, né? Que a gente chamava lá, isso se extingue, não existe mais, Já estava residual na administração tá? pública, né, via de regra. E da tomada de preços também. Esses dois, a Oh. lei, ela revoga por completo, né? Então eu passo E a ter que modalidades? Se eu tiro esses dois, é, eu passo a ter o pregão, a compra direta, o técnico e ó, preço. a gente vai passar aqui, ó. São seis, na verdade, são seis modalidades. O diálogo competitivo, o pregão. O pregão, lembrando que ele fica incorporado à lei de licitações, que antigamente ele Que tinha era uma sua lei legislação separada. própria, né? Então ele fica incorporado a essa nova lei, né? A lei vem e incorpora o pregão como modalidade, que antes a gente tinha a lei específica, tá? E aí nós temos o que já existia que ele traz. Na verdade, mantém-se as mesmas quatro modalidades anteriores, sai tem término o convite à tomada de preço e entra a questão do marketplace e a questão do diálogo competitivo, De né? fato, é uma Por isso inovação que importante. e outra também situação que a lei nova está trazendo para a gente é o chamado de, que está dando aí muita discussão, teve até uma consulta junto ao TCE da Câmara Municipal de Niterói, consulta essa de número 34, sobre essa questão que é o chamado agente de contratação. Isso aí está gerando muita dúvida. E aí o que ocorre? Fica para gente, pode. Esse agente de contratação, na verdade, a lei ela deixa claro que ele tem que figurar e tem que ser funcionário de carreira, funcionário concursado. E aí o que ocorre? Muitos municípios, né, municípios aí na maioria os menores, né, com menor número de habitantes, Mas não só os mas eu não menores, vou né? ter. Os municípios que não fizeram concurso recentemente. Então, o que acontece? Mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho pessoal qualificado, não tenho concursado, a maioria aqui realmente é comissionado. E aí, Niterói, a partir da Câmara dos Vereadores, isso agora, no ano de 2023, isso está no TCE, inclusive, você entra no site do TCE, vai ter lá toda a íntegra dessa consulta. Essa consulta de número, repetindo, 34, desse ano agora, 23, faz justamente esse questionamento, essa consulta ao Tribunal de Contas aqui do Estado do Rio. E o tribunal, ele responde, né, em resumo, que não pode ser cargo comissionado e tem que ser realmente cargo efetivo concursado. Isso Pode ele foi ser efetivo com função gratificada ou efetivo com cargo comissionado, mas ele tem que ter um vínculo efetivo na Isso, administração, isso, em perfeitamente. qualquer delas, né? Porque lembrando que vale para o Legislativo, para o Judiciário, para o Ministério Público e também para o Executivo nessa lei. Sim, sim, perfeito. Tanto que quem faz essa consulta é a própria Câmara Municipal, né? Foi a própria Câmara, não partiu realmente do Legislativo essa consulta. Outra questão também que a lei é que são tantas coisas, né, que a gente fica aqui Fale querendo livremente. ansiedade, e outra coisa também que a lei está trazendo aí de inovação é a questão dos crimes também licitatórios, que a lei 866, ela já tinha previsão, lá no artigo 89, dos crimes, das sanções licitatórias, enfim. Hoje a lei, ela revoga por completo, a nova E lei, ela joga para a revoga, impunidade. não, ela joga tudo para o Código Penal.
Ou, Entendi. Então, ou o seja, crime de improbidade não passa, que é administrativo, né? isso, o agente, enfim, hoje não, a partir de janeiro de 24, ele responde pelo Código Penal. Ele não vai ter mais aquela separação dos crimes Administrativo e administrativos. Exatamente, tudo tira passa a ser completamente do âmbito da punição ou averiguação isso, administrativa e crime criminal, licitatório passa a ser Código Penal. Código Penal. Tudo Isso é uma passa a ser o Código endurecida, Penal. né? Isso é uma É, endurecida em relação à lei anterior, né? já que a lei, nesse ponto, ela está trazendo assim, alguns benefícios, né, De verdade. de situações assim, da desburocratização, porque a 866, em uma opinião minha, ela era uma lei um pouco engessada, né, ela É verdade. limitava muito a questão do gestor, né, e hoje a nova lei, ela, por trazer essa questão da desburocratização, né, então ela é um pouco mais dura realmente na situação. E vamos. Você tem mais alguma mudança que você queria destacar? Porque a gente vai falar da sua avaliação já já, que eu queria um pouco, inclusive com bastante detalhe, a avaliação do cenário. Mas vale dizer também, em relação a essas questões que você colocou, principalmente a questão do servidor, que não dá para nenhum gestor público ficar surpreso com isso, né? É uma lei cuja a sua efetivação ou validade já foi atrasada, e nós estamos falando de 3 anos praticamente, Sim. mais de 2 anos, portanto, a administração pública teve tempo razoável para se preparar para a lei, né? Infelizmente, algo que parece, alguns não se prepararam, mas eu acho que é um elemento também que vale de destaque aqui, mas também que ainda há tempo, né? No sentido de que, na verdade, há tempo não. Há uma necessidade dos municípios correrem para se preparar para a nova lei. Você destacaria mais alguma mudança da lei? Só um ponto, aí a questão até de um aspecto que é só para deixar claro que também estão vindo muitos questionamentos seguintes. Se até o dia 30 de dezembro eu firmar, por exemplo, fechei um contrato, agora, até dia 30 de dezembro, pela Lei 866 de 93, como é que fica essa situação de dezembro para janeiro? Né? Eu vou ter que interromper a 866 para já trabalhar com a 14133, eu sigo a 866, né? Então, o que ocorre? É taxativo que se siga com a 866, até Você o término desse. contratou com a 8666, você continua com ela até o fim do contrato, Perfeito. E inclusive mais, após renovações. Você exato. contratou no ano que vem com a 14133, vale no contrato o regramento da Isso, 14133. Então a gente vai ter um período de transição aí, correto? Aonde vai ter perfeito. 2 leis valendo para contratos com a administração pública. Sim, porque os contratos que foram fechados, né, como nós colocamos aqui, até dezembro, na verdade, ele vai valer, claro, o gestor querendo manter aquele prestador, renovando com aquele prestador, demonstrando todos aqueles critérios de vantajosidade, né, que a Lei 866 determina, né, da questão da vantajosidade, preço, né, qualificação, enfim. Vai se manter até, vão ser 60 meses e vai se manter toda a renovação, tudo figurando pela 866 até o prazo desses contratos, né? Inclusive a questão do prazo, apenas 60 meses. Só as 60 meses. contratações com o que for com a 14133 que poderão ser contratações por mais, no contrato inicial, por mais de 12 meses e com renovação até 120 meses, que seriam os 10 anos. 10 anos, Muito exatamente. bom, Júlio. E também tem uma situação aqui interessante, falando também mais uma vez sobre contratos, mas isso já falando da nova lei, está lá no artigo 109, que essa nova lei também ela traz a possibilidade, é uma exceção, da questão dos contratos com vigência de prazo indeterminado. Olha só, prazo indeterminado. Tipo, prestação de luz, por exemplo, conta de luz. Exato, porque não tinha nenhum sentido, né? Eu Então a ficar lei renovando traz o contrato de uma concessionária que só ela presta serviço. que só existe ela mesmo, né? Então, assim, né? Então, É um trabalho a lei, administrativo absolutamente insano para um processo que não vai mudar em nada. exato, O preço continuará sendo exato, definido pela autoridade nacional, é, o contratado só pode ser um,
Isso também dá uma racionalidade para a administração pública, reduzindo retrabalhos, né? Interessante, Júlio. Não, a lei é nesse sentido, né? Justamente isso que a gente estava colocando aqui, que a avaliação, assim, não só minha, mas torno a dizer, né, que eu gosto de sempre estar aí compartilhando, trocando experiência, trocando conhecimento. É uma lei realmente que ela é moderna, ela traz várias inovações, até da parte eletrônica, por exemplo, ela não determina, né, mas assim, ela é Mas ela clara que aponta. os municípios vão ter que se adaptar a trabalhar com processos eletrônicos. O que também é bom para o preço, é bom para a transparência, é bom para a concorrência. Perfeito. A questão da publicidade, Claro. transparência, preço, todas essas questões a lei ela vem trazendo. Claro que é uma lei que, no decorrer da sua aplicação, vão surgir dúvidas, né? Porque é uma lei vasta, uma lei extensa, uma lei rica, vão surgir dúvidas, e isso a gente vai estar colocando no dia a dia no trato do trabalho, né? Excelente, meu amigo, excelente. Caminhando para o fim, é possível dizer que a nova lei, a gente acabou de falar sobre isso, mas é possível dizer que a nova lei aprimora aspectos comparado à 8666, ou seja, é uma lei melhor? Discorre um pouquinho sobre isso para a gente finalizar a nossa agradabilíssima entrevista, meu amigo. Como a gente estava aqui debatendo, até antecipamos aí, né, essa situação. Sim, é uma lei que ela traz aí, não só a questão que nós colocamos aqui já da desburocratização, uma lei mais moderna, uma lei mais objetiva realmente do sentido da prática, tantos os seus artigos, enfim, os artigos não deixam tanto, claro, existem as interpretações, o direito é isso, interpretação. Claro que ela tem a questão da interpretação, mas ela é uma lei um pouco mais objetiva no sentido de dar o recado ao gestor, né? De quem está aplicando ela no dia a dia. É uma lei mais moderna, menos engessada, e alguns critérios foram esses que nós colocamos, né? Essa questão da duração dos contratos, você vê, ela duplicou um prazo que antes era de 60 meses, ela joga para a questão de 10 anos e ainda traz a questão do prazo indeterminado. Então, é uma lei realmente assim que ela veio diferente da 866, também é no período, né, que a 866 foi feita. Nós estamos falando de uma lei de 93, né? 93. Então, a gente está falando aí já de uma lei de bastante tempo, né? Uma lei que, assim, no aspecto técnico mesmo, já estava caducando. Estava se precisando realmente de uma nova lei que trouxesse esses aspectos hoje das mudanças e atendessem o que o gestor está passando hoje na pele. Claro, não vai atender por completo, né? Lei é uma lei, mas ela vem, na minha opinião, sim, ajudar o gestor na prática do seu dia a dia, sim. Deixa eu te perguntar, deixa eu tentar fazer um resumo. Então, ela é uma lei que, vê se concorda com esta afirmação. Ela é uma lei que moderniza, é um esforço de modernização da administração pública, e ela é mais assertiva e objetiva, o que dá mais segurança, inclusive, para quem está aplicando e fazendo as compras públicas. Então, de um lado, ela flexibiliza, dando mais capacidade e flexibilidade para o gestor público e mais segurança para o gestor público, porque diminui o espaço de interpretação, mas, por outro, ela, ao mesmo tempo, ela endurece as penas no sentido de crime da licitação, transferindo isso 100%, não, tirando o aspecto administrativo e transferindo isso para o Código Penal. Nesse sentido, eu tinha uma pergunta para fazer para você, queria que você comentasse isso, e depois eu queria fazer uma pergunta para você. Diga aí. Perfeito, isso tudo que você colocou agora, aí já chegando para uma conclusão, me deixa até feliz, significa que o que a gente está batendo aqui de papo, né, o que a gente está conversando, eu acho que está dando para entender, e realmente a lógica é essa, justamente tudo que você colocou. E desde o momento que ela dá essa cara mais moderna, lógico, ela vai ter que endurecer a questão da penalidade, né?
E afinal né, de para não contas, virar também. crimes contra a licitação é crimes contra o erário público, né? E, Exato, portanto, perfeito. precisam ser penalizados de fato. Uma Perfeito. dúvida que eu queria tirar contigo: aquele critério de que o acusador, no caso o Ministério Público, ele precisa comprovar o dolo e da mesma forma da improbidade, ele permanece nos crimes contra a administração pública, certo? É, Separando o que é erro do que é dolo para isso, mas subtrair ou é, prejudicar o erário. isso, o que ocorre? É uma questão que a gente vai ver na prática, né? Mas hoje, mais hoje, assim, essa questão da comprovação do dolo, ela vale não só para os crimes, na verdade, da administração pública, né? Que são os ditos pela 866. Ela vale de uma forma geral. E o Código Penal ele traz isso também. Ótimo. Então, assim, na minha opinião, você vai que meio, não é o termo técnico, falar recepcionar, né? Não seria o termo técnico. O Código Penal vai recepcionar essa questão que já está batida. Não é isso. Não é uma questão que seria até um termo, mas é uma analogia nesse sentido, que ele vai trazer, mesmo assim está sendo regido pelo Código Penal, mas tem que ter a comprovação do dolo, senão não teria sentido, né? Claro. Você trazer para o penal e simplesmente cortar a questão do dolo. Então, isso vai ser motivo aí realmente de trabalho, e É acredito um- eu que vão ser. será um dos debates acerca da aplicação da lei, né? Pode Justamente ter essa certeza. questão, porque a lei da improbidade, ela de certa forma, ela dá uma segurança para os gestores e na medida em que separa o que é erro, porque acontecem erros, o gestor Sim, público trabalha com uma estrutura engessada, muitas vezes subfinanciada, com estrutura precária, e tem que tomar decisões que impactam na vida de muitos, portanto, não dava, de fato, como era antes da mudança da lei, para você botar no mesmo saco crime e erro, você separar esses elementos, porque para o erro, o tratamento é correção do erro. Para o crime, o tratamento é punição do crime perfeito. dentro da legislação brasileira. Meu amigo, E, para. e Diga. só para finalizar, e aí nós temos o caráter administrativo, que são os tribunais de contas também, né? Eles estão aí para isso, para ver essa legalidade realmente da questão administrativa. Tanto que a punição dos nossos tribunais aí de contas, eles são de caráter administrativo, né? Com penalidades de multa, enfim. Então, essa questão administrativa eu acho que vai separar bem, né, a questão de cada um estar no seu quadrado, digamos assim, né, no âmbito da sua função e do que é de sua competência, né? Foi considerado crime, o Ministério Público vai verificar e vai tratar Tem como crime, indícios. claro. Com toda a questão do contraditório, né, com toda a questão da ampla defesa, respeitado, mas vai haver essa separação, acredito eu, que vai dar aí uma melhor definição, né, do que é o que. Excelente. Para finalizar, então, meu amigo, queria que você deixasse um recado às gestoras e gestores municipais de saúde. Eu queria só falar aqui bem rapidamente, até parabenizando os nossos gestores e gestoras, né, que são, assim, realmente, hoje você assumiu uma pasta na área da saúde, você tem que ter realmente, muito gosto, né, gostar muito do que você está fazendo, desempenhando no seu trabalho, porque é um trabalho assim, árduo, é um trabalho que lida diretamente impacta na vida do cidadão, da população daquele município que nós estamos falando aqui, né? Das secretarias municipais, né? Então, impacta muito na saúde, dos munícipes, o papel do secretário, da secretária, ele é fundamental para a construção e aprimoramento cada vez mais do SUS. Sem eles, o SUS não existiria, fato. Isso já fica mais que claro em todos os lugares que a gente passa. E aquilo, né? O que eu ia pedir, aí é um pedido também, um reconhecimento, um pedido, para que eles continuem exercendo essa função tão nobre, essa função tão, assim, fugindo um pouco de protocolo, tão bacana, que é você lidar com a vida do próximo, né? E tem que gostar, tem que ter isso ali realmente na veia, né? E pedir para que eles não deixem abalar e continuar trabalhando mesmo com todos os intempéries aí que nós sabemos que existem, né? Muito bom, meu amigo, E muito bom. agradecer eles aí, de toda forma. Excelente.
Júlio, eu queria te agradecer de coração, mas antes de terminar, hoje especificamente, eu tenho um convite e um recado para gestoras e gestores municipais de saúde. Nosso querido Júlio Dias vai estar no dia 12 de dezembro de 2023, ou seja, uma terça-feira, às 10 horas da manhã, ele vai realizar, com a presença do Júlio, né, uma live abordando justamente esse tema que a gente debateu aqui, a nova lei de licitações e seus principais aspectos. Então, pessoal, não percam, inclusive sem a interrupção de um entrevistador chato e curioso, não percam, dia 12 de dezembro, terça-feira, 10 horas da manhã, live na página do YouTube do COSEMES do Rio de Janeiro, o Júlio debatendo a nova lei de licitações. Muito obrigado, Júlio, do fundo do coração, e a todas e todos eu quero agradecer a atenção. Esse foi o nosso COSEMES e Debate. Um forte abraço e até logo. O COSEMES Debate é uma realização do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, COSEMES RJ. Apresentação e roteiro, Rodrigo Oliveira. Apoio e edição, equipe de comunicação do COSEMES.